E chegou a hora do Produtor Quer Saber. Para começar a semana, vamos acompanhar a palestra do presidente do Instituto CNA, Roberto Brant, para os novos diplomatas brasileiros sobre o cenário internacional para o agronegócio. A conferência é resultado de uma parceria entre o Instituto Rio Branco e a CNA. As mudanças que estão ocorrendo no cenário internacional, na verdade, estão colocando todas as pessoas, especialistas e não especialistas, no meio do desconhecido. Nós estamos nos chamados Uncharted Seas, né? Todos nós. E isso, para o Brasil, que é um país periférico, entre aspas, isso é um pouco assustador. E para o nosso setor, o agropecuário, é um pouco mais ainda. Eu sou de uma geração em que o setor primário da economia era o primo pobre da estrutura econômica. Era considerado um aspecto negativo da economia brasileira ter uma vasta proporção do emprego e da renda originárias do campo. Porque a palavra de ordem era a industrialização, que era praticamente sinônimo de desenvolvimento econômico para os países da periferia do mundo. Principalmente na América, toda a doutrina econômica na América Latina foi voltada no sentido de industrialização a qualquer preço e em marcha forçada, né? Então, nosso crescimento econômico foi feito com base nisso. Nós tínhamos uma severíssima restrição cambial que definia o tamanho do crescimento que nós podíamos ter, porque toda vez que o país começava a crescer um pouco mais aceleradamente, a demanda de importações não encontrava uma oferta de capacidade de importar, então você era obrigado a retrair a economia através dos instrumentos monetários e fiscais para você acomodar a nível de atividade a nossa capacidade de pagamento no exterior. Então, nós vivemos sob o pânico da escassez de dólares. Eu tenho mais de 70 anos, então a minha geração dos anos 50 e 60 nunca passou pela nossa cabeça que um dia o Brasil poderia crescer e ser praticamente blindado, né, das oscilações internacionais via exatamente o setor agropecuário. Mas tinha razão, porque o nosso setor agropecuário, na época, há 30, 40 anos atrás, era realmente atrasado. Era composto de grandes proprietários da terra, de costas para a inovação, praticamente rentistas, e o Brasil só exportava café e um pouco de cacau, um pouquinho de açúcar, e nós importávamos, inclusive, os itens básicos de alimentação. Eu sou de uma geração que frequentemente você tinha de fazer racionamento de carne, racionamento de feijão, porque nós tínhamos de sair correndo, importando aí carne, feijão e outros produtos de primeira necessidade, porque nós não éramos capazes sequer de abastecer o mercado doméstico. E o mercado doméstico absolutamente pequeno, porque o consumo urbano era muito pequeno. Mas nós sofremos uma revolução dos anos 70 para cá, a economia brasileira como um todo, mas o setor agropecuário de uma maneira especial. E não foi um ato do acaso, porque foi um ato orquestrado por muitos atores, com ênfase no setor privado, porque o setor público não teria capacidade de fazer uma revolução dessa natureza. E, nesse processo, o Brasil ficou grande, porque ele teve um protagonismo tecnológico que não era habitual. Nós éramos portadores de tecnologias na área industrial, área comercial. Nós tivemos de inventar a chamada agricultura tropical, que é a que nós desenvolvemos hoje. O Brasil era colonizado, entre aspas, né? Não gosto dessa palavra, mas tecnologicamente. Então, a nossa agricultura era uma agricultura que copiava modelos da agricultura temperada. Então, nós conseguimos desenvolver variedades e métodos de cultivo próprios para o ambiente tropical. Mas, muito mais importante do que isso, é a área científica da coisa. Veio a Embrapa, veio as universidades rurais. Vocês que estão chegando ao mundo agora, eu gosto sempre de chamar a atenção para o papel das universidades rurais no processo de crescimento da agricultura brasileira. A universidade brasileira, tirando as rurais, excetuadas rurais, sempre foi muito clássica, sempre foi muito baseada no modelo europeu, aulas discursivas, muito pouco viés prático, centrada naquelas profissões tradicionais, etc. As universidades rurais fugiram inteiramente desse padrão. 3 ou 4 delas,
a Piracicaba, que hoje é da USP, Viçosa e Lavras, em Minas, e a do quilômetro 40 da Dutra, no Rio de Janeiro. Numa menor escala também na Bahia, mas essas 4 principalmente. Que essas universidades se deslocaram inteiramente do modelo universitário brasileiro. Primeiro, elas trabalhavam com alunos em tempo integral. Professores em tempo integral. Os campos eram um lugar das pessoas viverem, conviverem, morarem, criar suas famílias, etc. Tudo era em tempo integral. A ênfase era na pós-graduação. A conexão com o mundo externo era intensa e sem limites. O pessoal de Viçosa, por exemplo, todo mundo ia para a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, a USP ia para outras iam para Cornell. Então, havia uma troca de professores, o pessoal terminava a graduação, ia fazer pós-graduação lá fora. Então, um modelo totalmente diferente das escolas de medicina, engenharia, direito, economia. Então, gerou-se uma elite acadêmica de perfil americano. Quer dizer, o modelo nas universidades americanas, inclusive, era financiado por programas americanos, como o Ponto 4, na década de 50. Apesar de todo o anti-americanismo da época, eles não conseguiam, por exemplo, influir na faculdade de engenharia, nem de medicina, mas conseguiram entrar nesse nicho da agricultura e ninguém prestou atenção, porque a agricultura era irrelevante. Não tem, deixa lá os agrônomos, isso é uma profissão de pobre, fica para lá. Então, nós formamos vários cientistas, gente de alta formação acadêmica, profissionais, tempo integral. Esse pessoal veio formar as primeiras etapas, as primeiras equipes da Embrapa. E a Embrapa, em 74, pegou uma grande parte desse pessoal, mandou de volta para os Estados Unidos, e esse pessoal ia, aprendia ciência básica, voltava para cá, ia fazer experimentação e inventou a agricultura tropical brasileira, que é esse sucesso hoje. Agora, isso é o lado público da questão. E tem um lado privado. Nós sempre duvidamos da capacidade empreendedora do brasileiro. E muito mais do setor rural. O setor rural, a imagem mental que se tem do setor rural é o fazendeiro, lá na varanda, lá o velho coronel, mandando no município, elegendo deputado, não produzindo absolutamente nada e vivendo da renda da terra. Pois não, você tem uma nova geração de agricultores, geralmente vindo do Rio Grande do Sul, Paraná, um pouco menos de São Paulo, um pouquinho de Minas, que são filhos de agricultores que venderam o que tinham lá e foram comprar grandes terras no centro-oeste, onde estava possível fazer uma agricultura, que antes era considerado impossível. Cerrado de Minas, Cerrado de São Paulo, Cerrado de Goiás, de Mato Grosso, eram impróprios para a agricultura. Então, esse pessoal empreendedor assumiram riscos enormes, empenharam a própria vida, levaram as famílias, foram morar longe das comodidades urbanas, sem médicos, sem escola, sem energia, sem infraestrutura, e pegaram os resultados da tecnologia e construíram essa agricultura que está aí. Então, de repente, o Brasil nunca mais dependeu de fornecimento externo para nenhum item de alimentação, a não ser o trigo, e isso é irrelevante. Nós logo seremos autossuficientes, e se não for econômico ser autossuficiente, que não seja. O mundo é feito de trocas comerciais, né? A autarquia é uma loucura. E passamos a ser o grande exportador do mundo. Nós somos a grande fortaleza agrícola do mundo hoje. E passamos, então, a ser um pivô da economia nacional. Depois que a agricultura começou a conquistar mercados internacionais, ela nunca recuou, ela sempre seguiu em frente. E ela que permitiu a gente ter saldos comerciais acumulados, ano sobre ano. A soma dos saldos comerciais da agricultura nos últimos 15 anos é mais do que o que nós temos de poupança cambial, que é as nossas reservas externas. Se não for a agricultura, o resultado extraordinário da agricultura, nós estaríamos já há muitos anos, tínhamos caído já há muitos anos no problema do limite da capacidade de importar. Então, derrubou vários mitos. Primeiro, que você não é capaz de fazer crescimento econômico com base no setor agropecuário. É claro que é. O que interessa, como dizem os teóricos do desenvolvimento hoje, é onde os fatores produtivos têm maior produtividade no seu uso. Se é no setor de serviços, se é no setor agropecuário, se é no setor industrial. O que não teria sentido é se o Brasil tivesse insistido numa indústria não competitiva internacionalmente, nós teríamos consumido os nossos fatores produtivos e estaríamos muito mais pobres do que hoje, e estaríamos numa crise cambial inconcebível. Ninguém sabe o que é crise cambial. Crise cambial é quando você não tem dinheiro nem para importar combustível, essas coisas vitais, né? Matérias-primas para a indústria, elas param de funcionar.
Então, a agricultura, o desempenho da agricultura tirou isso, tirou esse mito, né, da vida brasileira. Nós podemos perfeitamente ser ricos com base na agricultura e na pecuária. Alguém pode dizer, mas a agricultura e a pecuária em si mesmos representam um pouco mais de 5,5%, 6% do PIB. Então, isso é uma coisa irrelevante. Não é irrelevante, é porque exatamente a presença dessa agricultura ela tem dois efeitos. O primeiro efeito é que ela alimenta uma cadeia que é muito maior do que 6%. A cadeia do agro é uma coisa entre 23% e 24% do PIB brasileiro, e é uma cadeia que, ao longo de toda a sua extensão, ela é competitiva. Então, nós hoje estamos exportando soja em grão, farelo de soja, mas estamos exportando carne. Os maiores produtores de carne do mundo industrializados são brasileiros. Estamos exportando carne de frango, carne de suíno, estamos exportando açúcar, estamos exportando álcool, enfim. Todas essas cadeias são competitivas no mundo, porque elas têm a alta produtividade da agricultura brasileira, dá a elas insumos incomparavelmente mais baratos que o resto do mundo, praticamente sem subsídio. Então, todas essas coisas foram se desmanchando. Pois bem, e qual o futuro nosso? O nosso futuro é continuar explorando ao máximo as nossas possibilidades no setor da agropecuária, porque isso não significa relegar a segundo plano a indústria, ou serviço. Claro que não. Pelo contrário, ela alimenta os outros setores. Ela não está competindo por fatores escassos. Se estivesse faltando mão de obra no Brasil, se estivesse faltando água, não está faltando nada disso. Ela, na verdade, não está competindo com ninguém por recursos limitados. Agora, nós podemos continuar crescendo? Claro que podemos. As projeções que se fazem hoje, oficialmente, pela FAO, é de que as populações mundiais continuarão a crescer em termos absolutos ainda, pelo menos até 2050, por aí. E, além disso, onde as maiores concentrações de população, que é na Ásia, e um pouco na África, e um pouquinho na América Latina, há ainda uma imensidão de pessoas que estão fora do consumo, estão expostas a padrões de consumo ainda muito baixos. E nesses primeiros saltos de nível de renda, essas pessoas vão alimentar a demanda por alimentos, proteínas, alimentos de maior conteúdo nutritivo, etc. E praticamente está esgotada a capacidade do mundo de produzir alimento em grandes saltos, porque esses grandes saltos de produtividade que ocorreram nos anos 50, 60 no mundo, eles praticamente não vão se repetir nessa mesma dimensão exponencial. Agora, os crescimentos serão mais modestos, inclusive os nossos mesmos. Mas a verdade é que as terras cultiváveis do próprio mundo estão chegando ao seu limite, seja na China, seja na Índia, seja nos Estados Unidos e na Europa, nem se fala. Então, nós ainda temos espaço sem invadir áreas de reserva natural. Nós temos aqui quase 200 milhões de hectares que estão em pastagens, aí sim, subprodutivas, que podem perfeitamente, grande parte delas, ser convertido para a agricultura, com isso forçando a pecuária também a ter índices de produtividade mais elevados. Então, as perspectivas em termos de demanda internacional para produtos do setor primário vindos do Brasil ainda são muito grandes, e nós dependemos disso. Para nós, o que interessa, o que tem pela frente. Então, em termos de, se tudo corresse normalmente, se os parâmetros da ordem internacional seguissem inalterados, nós temos uma vasta avenida para seguir. E para seguir percorrendo essa avenida, nós precisamos que a ordem multilateral internacional permaneça estabilizada. Por quê? Porque o produto vindo do campo, o alimento principalmente, ele constitui o mercado que é tradicionalmente fechado em toda a parte do mundo. Ninguém abre inteiramente o trabalho, o mercado de alimentos, geralmente por questões de mitologia. Essa longa avenida que nós temos pela frente é uma avenida que nós podemos percorrer se nós formos confiar nos fundamentos da economia e da razão. Então, vai haver demanda e nós temos capacidade de aumentar a demanda sem pressionar nossos recursos naturais e sem prejudicar também o crescimento equilibrado de outros setores da economia brasileira. Mas nós estamos vivendo agora uma desestabilização, ou pelo menos uma ameaça de desestabilização dessa ordem econômica internacional. Essa ordem econômica internacional é baseada na Organização Mundial do Comércio, que limita a autonomia dos países em estabelecer restrições
descabidas ou unilaterais ou excessivas ao comércio. E, além disso, além as suas regras já aprovadas limitar essas restrições, a Organização Mundial do Comércio é também um fórum que patrocina tentativas de você caminhar mais para frente, para desembaraçar um pouco mais o comércio internacional. E o Brasil é um dos líderes. A OMC, ela tem eixos muito claros. Ela tem o eixo americano, né, a União Europeia e o Brasil. O Brasil é um protagonista de primeira ordem. Não apenas porque o presidente do OMC é brasileiro, mas é porque tem um protagonismo especial. E o Brasil não deixa que as coisas avancem sem que você se estenda a melhoria ou as facilidades do comércio para o setor de bens primários. E a força do Brasil funciona. Tem funcionado até agora. Essa ordem internacional, ela limita, então, a autonomia dos países, os voluntarismos nacionais, e ela é composta do OMC, do FMI, do Banco Mundial, enfim, de um conjunto de organizações multilaterais. O Brasil sempre defendeu o multilateralismo. Por meu gosto, acho que até defendeu demais, excessivamente, em detrimento do bilateralismo. Mas, de qualquer maneira, como pano de fundo, o Brasil precisa das organizações multilaterais, porque nós não temos peso específico para impor os nossos interesses. Nós não podemos falar Brasil first. Nós não temos instrumentos, se é que alguém tenha, de impor uma visão do mundo dessa natureza. A verdade é que hoje nós temos muito mais comércio, temos muito mais investimentos através das fronteiras nacionais, e os resultados práticos disso têm sido quase que irremediável, quase sempre benéficos. Muita gente saiu da pobreza, o preço das coisas diminuiu muito, então o bem-estar das pessoas aumentou demais, porque é um lado que às vezes os governantes não medem. O poder de compra do trabalhador ou do homem médio americano aumentou muito, porque o seu poder de compra passou a ser muito mais valorizado. Mas o resto do mundo sem dúvida nenhuma, vai haver ou uma redução do comércio, ou a multiplicação de atritos pontuais, que, no final, são desestabilizadores da ordem internacional. E isso, para uma economia como a brasileira, é sempre perigoso. Agora, para o agro também, porque o agro é uma face da economia brasileira que é totalmente exposta para o exterior. Não é que os Estados Unidos sejam nossos, nós não exportamos nada do agronegócio para os Estados Unidos, nada, zero. E nós até, bem, toda a grande ruptura, toda a grande todo grande terremoto, ele produz problemas e produz oportunidades. O problema é uma desorganização da ordem comercial, da ordem econômica internacional, principalmente da área do comércio. Vai ficar uma coisa de perigoso de você ter um pouco de terra de ninguém. Isso é o problema. Se isso ocorrer, se houver uma guerra comercial, Estados Unidos e China, o crescimento da China vai ser menor do que é hoje. O crescimento também dos países da Ásia, que vivem ou diretamente dependentes do mercado europeu e americano, mas também do mercado chinês, e se encadeia. Então, é possível que haja uma redução da taxa de crescimento econômico na Ásia. A Ásia é o nosso maior comprador, atual e potencial. Então, isso é um efeito líquido negativo. Se baixar o crescimento econômico da China e dos países do seu entorno econômico, que são quase todos do PPP, inclusive Japão e Coreia, porque hoje estão muito... As relações econômicas são intensas em termos de cadeias produtivas. Esse saldo líquido vai nos afetar. Então, vai cair, provavelmente, nos primeiros tempos, a demanda para os nossos produtos. Agora, de outro lado, nós temos também algumas oportunidades a serem desenvolvidas. O Brasil nunca foi protagonista desses acordos internacionais. Pelo contrário, ele os ignorou completamente. Nós, até hoje, temos acordo, parece que com o Egito, com a Palestina, sei lá se tem com Israel, e mais um outro qualquer. Então, nós somos um pária internacional em termos de acordos. Nós sempre, onde nós éramos competitivos, nós entramos e vendemos sem acordo, sem nada. Onde nós não éramos, nós ficamos aí. Só exportamos bens manufaturados para a Argentina, e onde nós somos competitivos, para os Estados Unidos, mas muito pouco mais do que isso.
eu acho que as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos vão servir para reconsolidar o tecido político europeu, no sentido, inclusive, de unir a centro-esquerda, centro-direita, e blindar o centro das investidas dos extremos. Nós vamos ver, as eleições vão começar agora em abril, na França, e depois vai ter na Itália, depois na Holanda, depois na Alemanha, mas eu estou adivinhando que vai haver uma corrida para o centro político, exatamente por causa do que vai se passar nos Estados Unidos, já está se passando e vai continuar passando. Isso pode ser verdade também do ponto de vista econômico. A chanceler alemã já falou em apressar os acordos com o Mercosul, inclusive é uma resposta política deles às ameaças americanas, né? Porque é uma coisa que nunca ninguém imaginou, que um dia seria possível que houvesse uma desestabilização dessa ordem. Do presidente americano está pregando a desagregação da União Europeia. Então, mas, de qualquer maneira, está acontecendo e é isso que está aí. Então, nós temos essa oportunidade. Uma outra oportunidade é que o Mercosul estava morto, porque não havia disposição da Argentina, até pouco tempo atrás, em ter realmente um acordo de livre comércio com o Brasil. E estava impedindo o Brasil de ter acordo com o resto do mundo. Tanto que a política era tentar sair do 4x1 e o Brasil ser liberado para poder fazer acordos sozinho. Mas agora, claramente, essa coisa foi ultrapassada. E, até nas palavras do presidente argentino ontem, está na hora de nós agora nos reconectarmos com a América Latina do Pacífico, com Chile, Peru, Colômbia e México. O México vai precisar de qualquer maneira. Então, você cria um outro eixo da política econômica internacional brasileira. E não é apenas no plano teórico. A imprensa tratou tudo isso aí como uma mera retórica. Na verdade, nós estamos aprendendo que retórica e política vale. Retórica e política não é uma coisa irrelevante. É preciso ter a retórica a serviço dos atos. Já que existe uma voz que está pregando a desagregação, a divisão e a separação, toda a força traz consigo uma força oposta. E essa força oposta já está começando a surgir. Vocês assistiram o Xi Jinping em Davos, né, pregando aí a globalização e o livre comércio. Então, como eu disse, a retórica não é uma coisa irrelevante, é uma coisa relevante. Em política, ela vale. Então, nós estamos com esse cenário aí. Para o agro, né, como brasileiro, eu espero que a política externa brasileira seja rápida para poder aproveitar, porque isso são coisas que vão passar. Nada ser definitivo. Só quem vai pagar caro por isso, para muitos anos, é os Estados Unidos, porque uma vez que você quebra a confiança, dificilmente você demora muito mais tempo para reconstituí-la. Se nós usarmos essa oportunidade, aí nós vamos falar só da perspectiva do agro, eu acho que abre-se uma avenida tremenda, porque é um setor produtivo em que nós somos competitivos, há recursos produtivos à disposição, ou seja, nós temos hoje as cadeias do agro estão todas integradas, estão internalizadas, nós temos empresários em número suficiente, temos terra em número suficiente, temos água e temos luz. E temos instituições econômicas que, por mais que a gente diga que elas são anticapitalistas, etc., elas acabam para o agro, elas funcionam. Então, você não pode dizer que o peso dos tributos ou o peso da burocracia sejam suficientes para paralisar o agro. Eu estou falando aqui uma confissão de quem está de olho só no que nos prejudica, nunca no que nos ajuda, porque é a posição de um órgão de classe. Nós estamos aqui para defender o interesse unilateral do setor. Mas vocês vão estar na política externa brasileira. Então, na verdade, seria injusto dizer que as instituições brasileiras não protegem. As instituições que protegem, por exemplo, a propriedade, funcionam adequadamente. Nós brigamos muito contra as invasões de terra, mas elas são um fenômeno marginal. Elas não são um fenômeno central na nossa vida. Então, você tem segurança jurídica, relativamente, você tem... o sistema tributário não nos penaliza, enfim, o Estado funciona, a gente está exportando para 200 países do mundo
e estamos lá, os contratos são cumpridos, etc. O Estado está fazendo o seu papel de Estado. Então, nós podemos crescer a taxas bastante elevadas e podemos adensar também as cadeias do agro, produzindo mais sapatos, produzindo mais tecidos, quer dizer, as cadeias do agro são infinitas. Do eucalipto você faz móveis, você faz celulose, você faz papel. Então, nós temos vender menos coisas primárias, né, e mais coisas elaboradas. Então, o recado que eu posso deixar é o seguinte, é que nós estamos diante de uma ameaça que se ocorrer na forma como ela promete, ela vai ser desestabilizadora, sim, claro, vai desestabilizar o comércio internacional, vai bagunçar as relações entre as moedas, tudo que gera incerteza é negativo para quem produz, principalmente no agro. O agro não é a indústria que você, em 15 dias, você ajusta ao nível de produção. A indústria automobilística, ela, em 15 dias, ela passa a produzir 20% a mais ou 20% a menos. O agro não. O agro é uma medida que você, um mês antes de plantar, você já tem que decidir qual a área que você plantou. Você tem que preparar, você tem que comprar semente, comprar adubo, enfim. Então, e uma vez posto no chão, se o mercado desabar, você não pode voltar atrás. Aquilo ali está definido, é para sempre. Então, o nosso mundo precisa de muita previsibilidade. Então, vai haver muita imprevisibilidade comercial, de regras, de atritos, cambial, né, um pouco de bagunça no juro, então, nos fluxos de capital também, que vão ficar erráticos. Então, isso é poderosamente negativo para nós. Então, nós temos de estar contando com isso. Nós não podemos ser surpreendidos com uma coisa que está acontecendo à nossa vista, na televisão, nos jornais. Nós não podemos ignorar. Agora, de outra parte, é um estímulo para que, pela primeira vez em muitos anos, eu não vou pôr culpa no governo anterior, não, nós temos uma mentalidade autárquica, para dentro, né, tudo nosso aqui é voltado para que a gente produza tudo que precisa, depende o tanto menos possível de importações. Nós não acreditamos no livre comércio, nós achamos que temos de proteger a atividade produtiva por tempo indefinido, indeterminado. Agradecer mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Literalmente, nós fomos no almoço buscá-lo e foi uma grata satisfação ouvir um pouco da vasta experiência do senhor nessa área. Muito obrigado.